Olá, meus amigos, estamos de volta aqui para a gente continuar questões comentadas da Lei Complementar número 58, que vai cair na sua prova do concurso público da Fundac. Então vamos continuar resolvendo questão abrangendo toda a disciplina jurídica da Lei Complementar 58 para que não haja possibilidade de erro na sua prova. Vamos na tela, coloca aí na tela já a nossa primeira questão de hoje. Vejam aí. Primeira questão. Em relação ao vencimento e à remuneração do servidor público, é correto afirmar, letra A. As faltas justificadas decorrência em caso fortuito devem ser compensadas, mas não consideradas como de efetivo exercício, errado, porque são consideradas sim de efetivo exercício. Letra B, o servidor, de regra, perderá a parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas e saídas antecipadas. Sim, é o gabarito da questão. Letra C, é vedada a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, salvo mandado judicial. Errado, porque não é preciso, aliás, não é vedado o desconto, a consignação, empréstimo em folha de pagamento do servidor público. Letra D, o servidor não perderá remuneração do dia que faltar ao serviço, ainda que sem motivo justificado. Errado, porque perderá sim. E letra E, o vencimento do cargo efetivo, acrescido de quaisquer vantagens, não está sujeito a reduções de qualquer natureza. Questão aí muito simples, letra B. Vamos à próxima questão aí. Queria o seguinte, ó. Analisa as seguintes afirmativas sobre direitos e vantagens, vencimento e também remuneração. 1. As reposições e as indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. Item 1, verdadeiro. Tanto reposições quanto também indenizações. Aí vocês me perguntam, Jean, qual é a diferença entre reposição e indenização? Porque reposição acontece, pessoal, quando o servidor público ele causa um dano à própria administração. Então, ele tem que repor aquele prejuízo causado ao poder público. Já na indenização acontece quando ele causa um dano ao particular e a administração é obrigada a indenizar esse particular e logo depois ela entra com ação contra o servidor público chamada de ação regressiva. Então, nessa ação regressiva é que o servidor público será obrigado, então, a devolver esse valor à administração pública, não decorrente de um prejuízo causado diretamente à administração, mas causado a um particular, que propôs uma demanda judicial indenizatória contra o Estado, contra a administração pública, e logo depois a administração entra com ação contra o servidor. Está aí a diferença entre reposição e indenização. E segundo a Lei Complementar 58, não pode. A indenização e a reposição não pode ser inferior a 10%, nem maior do que 30% do valor da remuneração do servidor público que pode ser descontado do seu salário. Portanto, item 1, verdadeiro. Item 2. Abra aí na tela. Item 2. O servidor em débito com erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa a partir do terceiro mês após o seu desligamento. Não, é a partir do momento do seu desligamento. E, de fato, o item 2 está verdadeiro até essa parte aqui, ó. Até a partir do terceiro mês está certinho. Cuidado que vocês não podem confundir o prazo de 30 dias, que está previsto no item 1 aí, que é verdadeiro, como diz aí, prazo para reposição e indenização, a partir do momento da aposentadoria ou a partir do momento em que a pessoa se tornar pensionista, se deve à administração por uma reposição ou por uma indenização, aposentou-se ou se tornou pensionista, vai pagar no prazo de quantos dias? 30 dias. Já quando é cassada a disponibilidade, quando é exonerado, quando é demitido, ou tem a sua aposentadoria cassada também, o servidor já vai ter um prazo maior, um prazo de 60 dias. É assim que diz o item 2, que está incorreto. O item 2 está incorreto pelo fato de tratar aqui a partir do terceiro mês de desligamento, e a partir do seu desligamento. Item 3. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora,
exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão óbvia judicial. Portanto, o gabarito da questão, item 3 está verdadeiro, item 2 está errado, item 1 está verdadeiro, 1 e 3 está certo, o gabarito, letra D. 2 das afirmativas somente estão corretas. É a nossa primeira questão. Vamos, segunda questão, aliás, vamos à próxima. Vamos tratar agora de ajuda de custo. Me tira da tela, deixa só a questão aí na tela. Sobre a ajuda de custo, seguem as seguintes afirmativas. 1. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e sua família, compreendendo passagem, bagagem e também bens pessoais. Verdadeiro. A administração pública, além da ajuda de custo, ela é obrigada a lhe pagar esses valores aí previstos no item 1. Item 2. A família do servidor que falecer na nova sede serão assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem dentro do prazo de 1 mês, contado do óbito. Não é de 1 mês, já, é 1 ano. 1 ano contado do óbito e não de 1 mês. É 1 ano. Portanto, item 2, falso. Item 1, verdadeiro. Item 2, falso. Item 3. Será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Se ele vai exercer mandato eletivo, ele não tem direito a receber ajuda de custo. Cuidado, porque se ele vai ocupar cargo comissionado, pessoal, ele tem direito sim. Se uma pessoa que não é ocupante de qualquer cargo da administração pública, se é deslocado para ocupar um cargo em comissão, ele vai receber ajuda de custo. Se houver a necessidade da mudança de domicílio, que isso aqui é determinante, para o pagamento da ajuda de custo, a administração vai pagá-lo, mesmo não sendo servidor público. Isso não acontece se ele for exercer um mandato eletivo. No caso de mandato eletivo, a lei complementar diz, olha, não vai pagar ajuda de custo nenhuma. Portanto, o item 3 aí está falso. E o último item, abra aí na tela, o último item é, será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Isso aqui vale para o âmbito estadual. Portanto, estaria verdadeiro, 1 e 4 verdadeiro, porque a questão foi adaptada para a lei complementar, 1 e 4 verdadeiro, gabarito da questão, gabarito letra B. Vamos à próxima questão, no que se refere às diárias, considere as seguintes afirmações. 1. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 10 dias. Não são 10 dias, são 2 dias úteis. São 2 dias úteis. Deixa eu apagar para ficar direitinho aqui, ó. São 2 dias. 2 dias úteis. O prazo para devolver. Letra horrível. 2 dias úteis o prazo para devolver. Cuidado para não confundir com a Lei Federal 8.112, porque lá são 5. Aqui, ó, já são 12. Próximo 2. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando o deslocamento não exigir pernoite. Verdadeiro. O item 2, verdadeiro. Item 3. Mesmo nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, o servidor vai fazer jus a diárias? Não. Se constituir exigência permanente, cuidado, hein? Porque às vezes a banca troca permanente por temporária do cargo. Neste caso, não vai ter direito a receber diária. Permanente não recebe. 4. Na hipótese do servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo de 2 dias úteis, que é o gabarito da questão. 2 e 4, verdadeiro. Teve gabarito ou não teve? 2 e 4, gabarito, letra D. Cuidado com relação às diárias, pessoal. Cuidado. O que é que você tem que saber? O que você tem que saber diária? Primeira coisa, que a diária ela é paga por dia de deslocamento. Vou colocar aqui, ó. Diária. Paga por dia de afastamento. Se o servidor está afastado, ele recebe diária. Não é por dia de trabalho, que às vezes já caiu em questão de prova. A diária é paga por dia de trabalho. Falso, porque mesmo que o servidor viaje para outra localidade, haja necessidade de passar o final de semana nessa localidade, que ele não retorne, ele vai ter o direito de receber diária mesmo não trabalhando nessa localidade. Por isso se fala que a diária é paga por dia
de afastamento e não por dia de trabalho. Não se paga diária, sabe quando? Quando é que não paga? Colocar um N na caixinha aqui, ó, que não paga diária. Quando constitui exigência? Constitui exigência permanente. Quando constitui exigência permanente do cargo, e também se a administração pública custear de outras formas, se for o custeio de outra forma. Ou seja, se a administração pública pagar tudo por fora, já tiver alimentação, habitação, transporte, tudo pago pela administração pública, não vai pagar diária. Vai pagar apenas a metade. Quando é que paga a metade? Se não houver pernoite, deixa eu colocar um verdinho aqui. Se não houver pernoite, não havendo pernoite, vai pagar diária. Se não houver pernoite, vai receber metade da diária. E outra coisa, devolução das diárias excedentes vai ser no prazo de 2 dias úteis para devolver as diárias. E esse deslocamento de diária, claro, vai depender da necessidade do tempo de deslocamento, da distância. Isso tudo vai ser regulamentado através de um ato interno da própria instituição pública. Portanto, o gabarito aí da questão, letra D. Vamos à próxima questão. Abra aí na tela, próxima questão. Abrindo. Sobre a gratificação natalina do servidor público civil da União, é correto afirmar, letra A, será paga até o dia 20 de dezembro de cada ano. Errado, é até o final do ano. É até o final do ano. Letra B, corresponde a 1/12 da remuneração do servidor no mês de dezembro, por mês de exercício do respectivo ano. Verdadeiro. Letra C, a fração igual ou superior a 10 dias será contada com mês integral. Não são 10 dias, são 15 dias. Eu vou explicar isso. O servidor exonerado perde o direito de gratificação natalina, nada disso. Recebe de forma proporcional. E como é que é feito o pagamento da gratificação natalina? Eu vou precisar da lousa novamente. Vejam aqui no quadro comigo. Como é que se paga a gratificação natalina, minha gente? Gratificação natalina corresponde, sabe ao quê? Ao 13º do servidor público. O servidor recebe 13º. Só que o 13º do servidor não é chamado de 13º, é chamado de gratificação natalina. E essa gratificação natalina, vou colocar aqui, ó, GT, gratificação, GN, né? Gratificação natalina, ela é paga na base de 1/12 por mês de trabalho, por mês de serviço. E esse 1/12 leva em consideração o mês. Ele é contado de forma integral. Ele é contado de forma integral se for trabalhado mais do que quantos? Mais do que 14 dias, ou seja, 15 dias ou mais. Então, se forem trabalhados 15 dias ou mais, ou cai na prova mais do que 14 dias, o mês será contado de forma integral. Agora, o valor da gratificação natalina leva em consideração a remuneração paga no mês de dezembro. Remuneração do mês de dezembro, para o cálculo desse 1/12. E segundo a Lei Complementar 58, é pago. Até quando é pago o valor da gratificação natalina? É paga, aliás, até o final do mês. Diferentemente em outros institutos, que se paga até o dia 20, na Lei Complementar 58 diz até o final do mês. O mês será contado de forma integral. E outra coisa, vamos colocar aqui. No caso de exoneração, o servidor vai receber o quê? De forma proporcional. O servidor recebe de forma proporcional ao tempo de contribuição, ou seja, recebe de forma proporcional aos meses trabalhados. E outra coisa, o servidor vai receber
a gratificação natalina correspondendo ao valor da remuneração paga no mês de dezembro. Se ele ganha R$3.000 durante todo o ano, então em dezembro ele vai receber uma gratificação natalina de quanto? De R$3.000, que corresponde à remuneração paga no mês de dezembro. Se justamente no mês de dezembro houver um aumento do valor da remuneração de R$3.000 para R$5.000, por exemplo, o valor de sua gratificação natalina será de R$5.000. Cuidado que não é média aritmética. O valor da gratificação natalina corresponde à remuneração paga no mês de dezembro. Agora, se o servidor público entrou no mês de junho, no mês de maio, no mês de agosto, setembro, ele vai ter o direito de receber uma gratificação natalina em dezembro, levando em consideração a remuneração do mês de dezembro, mais proporcional aos meses trabalhados naquele ano. E se ele entrou no meio do mês, por exemplo, dia 10, dia 12, dia 15, dia 20, aquele mês só será contado de forma integral se ele, naquele mês, trabalhar mais do que 14 dias. Portanto, se ele entra no dia 14, entra no dia 15, então certamente, provavelmente, ele terá trabalhado mais do que 14 dias. Então, ele trabalhando 15 ou mais, aquele mês será contado como integral para efeito do cálculo do proporcional da gratificação natalina quando ele não trabalhar todo o ano, quando ele ingressar na administração pública no meio do ano. Mesmo assim, ele terá o direito de receber a gratificação natalina, claro, de forma proporcional. Vamos à próxima, gabarita a questão aí, letra B. Vamos à próxima questão. Abra aí na tela. Vamos tratar agora dos adicionais. Diz aí, sobre esses adicionais, insalubridade, periculosidade e atividade penosa no serviço público, aqui é estadual, leve em consideração federal, é incorreto afirmar errado, letra A. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos, certo? Haverá sim. Letra B, o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa à concessão. Também, verdadeiro. Letra C, a concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. Verdadeiro também. E letra D, o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade poderá requerer e ver concedidos os dois adicionais de forma nenhuma, porque esses adicionais não podem ser pagos de forma cumulativa. E letra E, a servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações de locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e também não perigoso. Então, essas gratificações aí, gratificação de insalubridade, gratificação de periculosidade e também penosidade. Essa gratificação de insalubridade, ela vai ser paga quando o servidor trabalha permanentemente em locais que ofereçam risco à sua saúde. Já de periculosidade é que haja risco para a sua vida. Segundo a Lei Complementar 58, assim como todos os demais sistemas normativos que tratam dessas gratificações adicionais, essas vantagens elas não podem ser acumuladas. A gratificação de insalubridade com a de periculosidade, elas não acumulam, segundo a Lei Complementar número 58. E fala também mais que, claro, deve o Estado manter permanente controle daqueles locais insalubres ou perigosos, a fim de evitar riscos imprevisíveis, e também diz a Lei Complementar 58 que as gestantes e lactantes, gestante é a mulher que está grávida, lactante é quando ela já tem menino que está amamentando, por exemplo, neste caso elas devem obrigatoriamente se afastar do local insalubre, perigoso e penoso também. Obrigatoriamente ela deve se afastar durante todo o período, não só da gestação, tanto da gestação como também da lactação, que é o período que ela se encontra amamentando. Portanto, o gabarito da questão, letra D. Vamos à próxima questão. Abra aí na tela. Próxima questão. Sobre gratificação ainda, vamos falar de gratificação, serviço noturno, né? Com relação às gratificações, é incorreto afirmar. Letra A. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, terá o valor acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Verdadeiríssimo. B. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 30% em relação à hora normal? De forma nenhuma. Errada. Próxima questão, letra C. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião de férias
o adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período das férias, verdadeiro, e letra D. Somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais, temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada, verdadeiro. Hora extra, pessoal, só pode no máximo 2. E letra E, os valores que trabalhem com os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. O gabarito da questão aqui, muito fácil, letra B. Vocês têm que saber também dos percentuais de adicional noturno, também de hora extra. O adicional noturno, quantos por cento? 25%. E o adicional noturno ele é pago não a partir das 6 horas da noite, sim a partir das 22 horas. A partir das 22 horas e até as 5 horas da manhã, a administração está pagando adicional noturno. Já a hora extra, segundo a lei complementar 58, só pode fazer no máximo 2 horas a mais por jornada. E essa hora extra, segundo a lei complementar número 58, será paga na base de 50% do valor a mais estabelecido pelo valor da remuneração do servidor público. Vamos a mais questões da lei complementar. Próxima questão. Sobre a licença do servidor por motivo de doença e pessoa da família, é incorreto afirmar, é errado afirmar. Letra A. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente ao exercício do cargo ou mediante compensação de horário. Verdadeiro. Letra B. A licença poderá ser concedida por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos do padrasto ou madrasta e também enteado. Verdadeiro também. Letra C. O direito à licença não será concedido por motivo de doença em caso de se tratar de padrasto ou madrasta e enteado. Errado, porque vai ter direito sim. É o gabarito da questão. Letra D. A licença somente será concedida mediante comprovação por perícia médica oficial. Verdadeira letra D. E letra E. A licença poderá ser concedida em caso de doença de dependente que viva às expensas do servidor desde que devidamente indicado no registro funcional. Letra E está correta também. Vamos falar sobre a licença por motivo de doença em pessoa da família. E que licença é essa? Servidor público, pessoal, ele pode ter sua mãe, seu pai, seu padrasto, sua madrasta, seu filho, seu enteado, cônjuge ou companheiro doente, precisando permanentemente de sua assistência. Não é possível, por exemplo, trabalhar ou compensar a saída do trabalho sem pedir afastamento. Se não for possível pedir compensar o horário ou não puder trabalhar e der assistência a esse alguém da família, o servidor tem o direito de pedir uma licença. Essa licença será com remuneração durante 30 dias, que pode ser prorrogada por mais 30 dias, com remuneração também, e ainda pode ser prorrogada, segundo a Lei Complementar 58, por mais 60 dias. Aliás, a lei fala a cada 60 dias poderá haver uma prorrogação, outra prorrogação e outra prorrogação agora, desde que seja sem remuneração. Portanto, são 30 dias com remuneração, mais 30 dias com remuneração e a partir daí, a cada 60 dias sem remuneração. Essa é a licença que pode ser concedida por motivo de doença em pessoa da família. Essa licença não precisa de estabilidade. O servidor não precisa ser estável, não precisa ter alcançado os 3 anos de serviço para que possa gozar desse benefício, dessa benesse legal. A partir do primeiro dia de trabalho, se alguém de sua família ficou doente, desse alguém da família previsto em lei vai ser concedido. E outra coisa, quando é que vai se iniciar? Quando é que um servidor, depois de 30, por mais 30 dias, poderá dar início a um novo processo, período de licença remunerada? Só depois de 12 meses. É o que fala a Lei Complementar número 58. Portanto, aí muito fácil a questão. Gabarito, coloca na tela. Gabarito da questão, letra C. Vamos à próxima questão. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo por 4 anos sem remuneração, por 4 anos podendo ser renovado, por prazo indeterminado e sem remuneração, é o gabarito da questão, e por 4 anos e com remuneração. Essa licença aqui, pessoal,
é uma licença concedida a alguém, a um servidor público, porque o seu cônjuge ou companheiro teve que se afastar daquela localidade para exercer um mandato eletivo. A Lei Complementar 58 ela não permite que o servidor possa pedir uma licença por motivo de afastamento do cônjuge para qualquer outro fim que não seja o exercício de mandato eletivo. Somente mandato eletivo, óbvio, no Poder Executivo e no Poder Legislativo, quer dizer que Conselho Tutelar não vale, tem que ser no âmbito dos poderes, na chefia de Poder Executivo e também Poder Legislativo. O cônjuge desse servidor eleito, ele poderá pedir uma licença e outra coisa, o Supremo Tribunal Federal entendeu como ato plenamente vinculado. Ou seja, não pode a administração negar esse requerimento apresentado pelo servidor público. E como fala, como eu anotei na questão, é por prazo indeterminado, como tem na letra C aí, não existe prazo pré-estabelecido e também sem remuneração. É o gabarito da questão, letra C. Vamos à última questão deste nosso bloco. Diz aí, o servidor terá direito à licença para atividade política sem remuneração durante o período que mediar entre a escolha em convenção partidária como candidato à carga letiva e a véspera do registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral. A partir do registro de candidatura, até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, segurados os vencimentos do cargo efetivo somente pelo período de quantos meses? Letra D aqui, 3 meses. Então, essa licença ela é concedida inicialmente sem remuneração, cuidado, que ela se distingue justamente da licença por motivo de doença e pessoa da família, porque nesta o servidor público pede uma licença remunerada por 30 dias, pode ser prorrogada por mais 30 dias com remuneração e a partir daí a cada 60 sem remuneração. Já nessa licença para atividade política, é a licença concedida ao servidor que quer se candidatar. E mesmo durante o estágio probatório, o servidor pode requerer essa licença. Assim, estou querendo a licença para poder me candidatar em estágio probatório. Isso é possível tranquilamente. O servidor pode pedir a licença para se candidatar. Agora a lei fala, entre a escolha em convenção partidária e a véspera do registro, sem remuneração, véspera do registro de candidatura, sem remuneração, a partir do registro da candidatura até o 10º dia após a eleição vai ser com remuneração, garantido pelo período máximo de quantos meses? 3 meses remunerados. Portanto, o gabarito da questão aí é letra D. Um abraço a todos e até o próximo bloco. Tchau, tchau.